Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula de ciências com o tema clonagem, aula referente à oitava quinzena de ciências. Aqui é o professor Wellison, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Esse tema clonagem vocês encontram ou encontrarão em vários sites da internet, encontrarão também no livro Telares, da coleção Telares, livro de ciências, para quem já tem esse livro. É um conteúdo muito importante de um universo muito grande, então explorem, pesquisem e construam também os vossos conhecimentos. Clonagem nada mais é que um processo que pode ser definido basicamente como a produção de cópias de outro indivíduo. Pode ocorrer tanto de forma natural como de forma artificial. É o processo em que se produz um indivíduo igual ao seu doador original. Clonagem nada mais é que produção de cópias iguais geneticamente ao seu original. Na imagem nós temos aí um bebezinho que foi clonado. Observe nas características que são todos iguais. Alguns estudiosos colocam como clones natural a produção de gêmeos idênticos, ou gêmeos univitelinos. Ou seja, gêmeos que são produzidos na mesma placenta, gêmeo idêntico, serão ou duas meninas ou dois meninos, que terão carga genética igual. Então, coloca-se como clones naturais. Processo de clonagem. Como é que acontece? Observe nessa imagem. Vamos iniciar através da imagem da moça de blusa vermelha. Ela cede uma célula somática. Qualquer célula somática. E dessa célula será retirada o seu núcleo. Na parte superior nós temos aí uma outra moça com blusa cinza. Ela cede um óvulo e será retirado o núcleo desse óvulo. Então, retirado o núcleo da célula de uma e o óvulo retirado o núcleo do óvulo da outra. Por um processo chamado de fusão nuclear, através de descargas elétricas, o núcleo do óvulo de uma célula, o núcleo da outra célula serão unidos por um processo de fusão nuclear utilizando-se descargas elétricas. O resultado será em um óvulo fundido, ou seja, junto, colado, misturado. Essa fusão vai dar origem a um embrião. Ou seja, esse embrião será implantado naquela mãe que passa a ser conhecida como mãe de aluguel. Então veja, os dois núcleos das duas células foram fundidas, dando origem agora a um embrião. Esse embrião será implantado na que passa a ser conhecida como mãe de aluguel. A mãe de aluguel irá desenvolver a gestação, dando origem a um bebê, que esse bebê será geneticamente igual à mãe biológica, que é a moça de vermelho. A mãe que está vestida de vermelho é a mãe biológica, a outra é a mãe de aluguel. Então, esse bebê que foi formado pelo processo de clonagem não terá características genéticas da mãe de aluguel, terá características genéticas da mãe biológica, que é a de vermelho. Esse é um processo de clonagem. A clonagem pode ser de dois tipos: clonagem reprodutiva, clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva, ela tem o objetivo de produzir uma duplicata de um indivíduo já existente. Uma duplicata, ou seja, uma cópia de um indivíduo que já existe. É utilizada a técnica chamada de transferência de núcleo, que nós tratamos na imagem anterior, através da fusão nuclear.
que é baseada na remoção do núcleo de um óvulo e substituição por outro núcleo de uma célula somática, que nós tratamos na imagem anterior. Nessa imagem nós temos aí o primeiro processo de clonagem, que foi da ovelha Dolly, que aconteceu da mesma maneira. Uma ovelha original doou uma célula mamária e dela foi retirado o núcleo. E esse núcleo implantado no núcleo por fusão nuclear no óvulo de outra ovelha, que deu origem a um embrião e desenvolveu a ovelha clonada, geneticamente igual à ovelha A. Observe que a ovelha B é a ovelha de aluguel, tá certo? A ovelha C, o resultado. Então, a ovelhinha gerada nesse processo é o clone da ovelha A. Então, gente, clonagem reprodutiva tem por objetivo produzir uma cópia geneticamente igual a um indivíduo já existente. Se é uma planta, produzir uma nova planta. Se é um animal, produzir um novo animal. E assim por diante. O que difere da clonagem terapêutica, que a clonagem terapêutica é um procedimento que vai produzir também uma duplicata, mas com o objetivo de tratar uma lesão, tratar uma doença. Na clonagem terapêutica não se produz um organismo inteiro, se produz uma parte, uma célula, para produzir um tecido, para restituir uma lesão. A clonagem terapêutica é um procedimento cujos estágios iniciais são idênticos à clonagem reprodutiva. Porém, ela se difere no fato do blastocisto do núcleo não ser introduzido em útero. Ele é apenas utilizado em laboratório para a produção de célula-tronco, a fim de produzir tecidos ou órgão para transplante. Na imagem nós temos aí a produção de células para corrigir um erro cardíaco. Tratamento de problemas cardíacos, problemas no coração. Então, uma lesão no coração deixou uma marca. Como as células do coração não se restituem, não se regeneram, a engenharia genética tem a capacidade de produzir células iguais para introduzir naquela lesão e tratar aquela lesão. Então, gente, clonagem terapêutica vai produzir células-tronco para a produção de tecido, produção de órgão para transplante. Clonagem reprodutiva, ela produz o organismo inteiro. Uma planta, um animal, produz ele inteiro. Ou seja, são cópias de um original já existente. Quais são os problemas ou os pontos negativos de uma clonagem? A clonagem pode aparecer ou apresentar técnica de baixa eficiência, ou seja, pode ser ineficiente. Vários fetos produzidos por clone podem morrer durante a gestação ou logo após o nascimento. Pode apresentar várias anomalias genéticas, aberrações cromossômicas e erros genéticos. Envelhecimento precoce, ou seja, um clone com 10 anos de idade já está velho. E morte precoce. Então, esses são problemas da clonagem, ou pontos negativos. Clonagem humana é permitida? A Lei 8.974 de 95, que entrou em vigor em janeiro do ano de 95, proíbe a clonagem humana. Ela não permite que se faça clones humanos, por questões éticas e morais. Eu pergunto para vocês, como você se sentiria se saísse nas ruas, no sítio onde você mora, e encontrasse um organismo igual a você? Encontrasse como se fosse um espelho. Você vai à padaria comprar pão e lá você encontra você. Como seria? Como seria a sociedade se cada pessoa possuísse o seu clone? Fica a questão para você interpretar e responder para nós depois. Então, gente, clone humano só é permitido para a produção de órgãos e células para transplante, mas não é permitido clonar uma pessoa por inteiro, por questões éticas, questões morais e também questões
religiosas. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Tendo dúvida, entre em contato com o professor. Muito obrigado e bons estudos!